Zacarias, o profeta. Zechariah Hanavi. Capítulo 3. E ele me mostrou o sumo sacerdote Iausha, conhecido por Josué, de pé diante do mensageiro de Iau, e o maligno estava de pé à direita dele para se opor a ele. O mensageiro de Iau disse então ao maligno: Que Iau o repreenda, ó maligno, sim, que Iau, que escolheu Iausha-Laim, o censure. Não é este homem um pedaço de madeira tirado do fogo? Iausha estava usando vestes impuras, e estava de pé diante do mensageiro. O mensageiro disse aos que estavam de pé diante dele: Tirem dele as vestes impuras. Depois disse a Iausha: Veja, removi de você o seu erro, e você será vestido com vestes finas, roupas de grande nobreza. E acrescentou: Seja colocado um turbante purificado sobre a cabeça dele. E eles puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram com as vestes. E o mensageiro de Iau estava por perto. O mensageiro de Iau declarou então a Iausha: Assim diz Iau dos exércitos: Se você andar nos meus caminhos e seguir as minhas normas, será juiz na minha casa e cuidará dos meus pátios, e eu lhe darei pleno acesso entre esses que estão aqui diante de mim. Ouça, por favor, ó sumo sacerdote Iausha, você e seus companheiros, que se sentam diante de você, porque são homens que simbolizam eventos futuros, servem como um sinal. Estou trazendo meu servo chamado Renovo. Portanto, aqui está a rocha que coloquei diante de Iausha. Nessa única pedra preciosa e de prumo, há 7 pares de olhos, nela gravarei e retirarei a malignidade desta terra num só dia. Garante o soberano rei Iau dos exércitos. E assim, naquele dia, cada um de vós convidará o seu próximo para sentar-se em paz debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira. Zacarias, o profeta. Zechariah Hanavi. Capítulo 4. O mensageiro que havia falado comigo voltou e me despertou, como se desperta alguém do sono. Então ele me perguntou: O que você está vendo? E eu respondi que vi a menorá, um candelabro todo de ouro com um recipiente para azeite na parte superior. Nele havia 7 lâmpadas, sim, 7, e as lâmpadas, no alto dele, têm 7 tubos. E há 2 oliveiras ao lado dele, uma à direita da tigela e outra à esquerda. Então perguntei ao mensageiro que falava comigo: O que significam essas coisas, meu amo? E o mensageiro que falava comigo respondeu: Você não sabe o que significam essas coisas? Eu disse que não sabia. Então ele me disse: Esta é a palavra de Iau a ser entregue a Zorobabal. Não por força militar nem por poder, mas por meu espírito. Diz Iau dos exércitos. Quem é você, ó grande montanha? Diante de Zorobabal você se tornará uma planície. E ele trará a pedra angular em meio aos brados de favor. Graça! Como é maravilhosa! Como é maravilhosa! Recebi novamente a palavra de Iau. As mãos de Zorobabal lançaram o alicerce desta casa, e serão as mãos dele que a terminarão. E você terá de saber que Iau dos exércitos me enviou a vocês. Quem desprezou o dia de pequenos começos? Pois eles se alegrarão e verão o prumo na mão de Zorobabal. Estes 7 são os olhos de Iau, que percorrem toda a terra. Eu perguntei: O que representam essas 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda do candelabro? O que representam os 2 feixes de ramos das oliveiras que estão derramando líquido dourado por meio dos 2 tubos de ouro? Então ele me perguntou: Você não sabe o que essas coisas representam? Eu respondi que não sabia. Então, ele disse: Esses são os 2 ungidos, para trazer o óleo santo, e servir ao soberano de toda a terra. Zacarias, o profeta. Zechariah Hanavi. Capítulo 5. Levantei novamente os olhos, e vi um livro em forma de rolo de pergaminho que voava. E o mensageiro me perguntou: O que você está vendo? Ao que respondi: Vejo um rolo de pergaminho que flutua no ar, medindo 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largura. Então ele me disse:
Eis que nesse pergaminho está escrito toda a maldição que será derramada por toda a face da terra, porque tanto aquele que furta, ou que jura falsamente, serão expulsos, conforme essa praga. Eu a enviei. Diz Yao dos Exércitos. Eu a enviei, e ela entrará na casa do ladrão e na casa daquele que jura falsamente pelo meu nome. A maldição permanecerá nas casas dessas pessoas até que estejam completamente destruídas, e não restarão nem vigas de madeira, e nem pedras. Então o mensageiro que falava comigo se aproximou e me disse: Levante os olhos, por favor, e veja o que vem surgindo. Então indaguei sobre o que era aquilo. Ele respondeu: É o recipiente de uma efa, um cesto de medir, que vem surgindo. E ele representa o conteúdo do pecado. Essa é a aparência dele em toda a terra. Então eu vi que a tampa redonda de chumbo foi levantada, e havia uma mulher sentada dentro do recipiente. E o mensageiro explicou: Esta é, pois, a perversidade, a maldade. E ele a empurrou de volta para dentro do recipiente, e depois tampou com força a boca do recipiente, com o peso de chumbo. Então levantei os olhos e vi duas mulheres vindo, voando alto com o vento. Elas tinham asas como as asas da cegonha. O forte vento arremessou suas asas, e elas levantaram o recipiente entre a terra e o céu. Eu perguntei ao mensageiro que falava comigo: Para onde elas estão levando o recipiente? Ele respondeu: Para a terra de Sinear, o país dos dois rios, isto é, a Babilônia. De lá vão construir um santuário para a mulher, e quando o templo ficar pronto, o cesto será depositado ali, no seu pedestal.